Tenha fé. Ué, você não, quando está lá fazendo a obra, você não profetiza fé para a vida do próximo? Como é que dentro da sua casa você não tem fé? Como é que você está no desespero pedindo oração para todo mundo? Meu Deus! Oh, meu Pai! Está aí trocando a trombeta do teu problema para arranhar no cabo inteiro. Falta de fé. Oh, meu Pai! Versículo 4, vamos ler lá novamente. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmão, quando o Senhor fala que há um rio, olha só, entenda bem. Irmão, Luciano, eu estou passando um problema que você não sabe. Aleluia. Irmão, há um rio dentro de você. Aleluia. E esse rio acalma o coração, aquieta a alma, controla tudo, surpreende você quando você está com a fé pequenininha, providencia a necessidade. Isso se chama o controle da presença de Deus nas nossas vidas. No versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco. Lembra de Ana? Quando Ana, ela disse isso. O Senhor dos Exércitos. Irmão, a gente não está falando de qualquer Senhor. A gente está falando de um Deus que Ele não dorme, Ele não perde batalha. Quando Ele vai na frente em certos lugares, meu Deus, que a gente precisa ir, a gente fica atrás da presença dEle, esperando a instrução dEle. E se a gente se atentar e fizer do jeitinho que Ele fala, Ele nos surpreende até além do que a gente foi lá pensar, resolver. A gente não está falando de qualquer Senhor. A gente não está falando de demônios, de imagens, de coisas que não tem poder para movimentar nada. E a gente, quando vê a vida de Ana, não era diferente. Ana também tinha um problema, Ana também tinha um processo que durou 20 anos para ser gerado, irmão. E aqui não é diferente. Tem pessoas que de repente têm até mais tempo do que eu, esperando por uma resposta, uma mudança de Deus, mas que sabe por que o Senhor muitas das vezes não fez nada na minha vida? Eu estou falando aqui, irmão, para poder a igreja ter maturidade de entender. Ah, irmão, Luciano veio falar da minha vida. Não, a gente tem que se usar como exemplo, porque eu aprendi que a gente tem que pregar e viver. Muitas das vezes Deus não fazia nada porque Deus fala, para mim você não está preparada, você não está do jeito que eu quero, eu devo conseguir te alinhar. Oh, meu Pai, da maneira que é para você estar alinhado. Irmão, para receber as coisas de Deus não é de qualquer maneira. Para receber, seja o que for, para receber as coisas do Senhor não é de qualquer maneira. Primeiro, se for uma bênção material e ela não estiver preparada, ela vira até maldição. Aleluia. Sabe por que eu falo isso? Eu conheço um casal que hoje está separado, mora em cidades diferentes, porque receberam um carro zero na época e não estavam preparados para receber. Ué, mas como que o Senhor dá? Ué, você está insistindo tanto, às vezes está orando até errado, está pedindo até de forma errada. Eu não estou falando do carro em si, estou falando daquilo que a gente pede a Deus, daquilo que a gente vai até o Senhor em oração, que às vezes Ele está falando, eu quero fazer de outra maneira, mas você está teimando, oh meu Deus, está insistindo, está falando tanto no joelho que eu vou fazer desse jeito aí, mas fique preparada. Meu Deus. E depois não reclame. Não reclame. Eu conheço uma missionária lá do Rio, que ela, na época que a gente estava fazendo a obra aqui, um tempo atrás, há uns anos atrás, ela falou que ela uma vez entrou num lar para orar e o esposo dessa moça, da dona da casa, ele não era convertido. Presta atenção, irmão. O poder e o controle está nas mãos do Senhor, Ele faz como Ele quer. Por isso que a gente tem que ter cuidado que a gente pede a Deus. E ele deu um empurrão nessa esposa e ela bateu no armário da cozinha. Olha só. Ela estava fazendo uma oração errada a favor do marido. Nisso desce um anjo na cozinha.
e põe a espada na garganta desse homem. Labão, tô aqui na Baracébia. E na mesma hora, a esposa gritou, misericórdia, Senhor. E o anjo voltou. Você está preparado para o que você está pedindo? Irmão, você não sabe que eu estou falando com Deus, mas você já perguntou para Deus se é dessa maneira que Ele quer? Se o propósito que Ele precisa cumprir dentro desse processo, que mistério, Jesus. Não foi nada disso que o Senhor falou comigo lá em casa. É dessa forma aí? Você vai suportar? Eita Deus! O Senhor está nos convidando a contemplar a obra que Ele tem. É coisa grande. Uma coisa grande quando Ele fala, não é botar a gente em congresso, não. O Senhor disse que nós faríamos obras maiores. É subir aquela Coca-Cola ali com vida no altar, posicionado na ordem de Deus, no tempo de Deus, e determinar ali, estabelecer ali o trono de Deus naquele lugar. E às vezes não é com muita oratória. Oh, meu pai vai falar para aqueles meninos, não. É só na sinceridade e naquilo que Deus mandar. Isso é obras maiores. Você já pensou? Você subir ali na ordem de Deus e você ganhar um traficante? Isso é obra, irmão. Isso é uma grande obra. Porque Jesus disse que Ele não tem prazer na morte de um ímpio. O Espírito Santo chora, irmão. Isso é muito sério. Nós estávamos lá na cidade de Deus, irmã, a gente viu a quantidade de jovens armados. Irmã, eles passam o dia inteiro, vira a noite, a madrugada, em pé, na bancada de droga, armado. Eu vi, ninguém me falou. Você tem noção do que você ficar em pé o dia inteiro ali, vigiando drogas e mais droga e armamento pendurado no teu peito? Isso é obra, e uma grande obra. Jesus quer isso, que a gente avance. Mas se a gente ficar nessa inquietação, nesse desespero, que o gás acabou, que a luz vai cortar e que o meu marido está no bar, oh meu Deus, e minha filha se afastou, a gente não vai conseguir entender o que Deus quer. A gente não vai ter o discernimento da ordem dele. Porque nenhuma ordem de Deus é para confusão. Quando ele falou, Elias, vai para Sarepta, que lá tem uma viúva que você vai encontrar e vai te sustentar. Irmãos, a ordem, a direção de Deus, ela é certa. Por quê? Porque precisa que o nome dele seja glorificado. Então ele não vai enviar, ele não vai instruir, ele não vai dar nenhuma voz de comando para você ser envergonhado. Meu Deus. Mas para isso precisa entender o tempo do Senhor. Lembra de Esther? O que ele falou? Ó, Esther, é para esse tempo. O que você vai cumprir agora. A gente tem que entender o tempo de Deus na nossa vida. Mas para isso tem que se aquietar. Versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tem duas ordens aqui. Nesse versículo 10. Primeiro eu me aquieto, sossego, né? Deixo ele trabalhar. Ele, oh meu pai, é o grandão da Galileia. Ele. Se a gente for na força do braço, a gente vai passar vergonha. Oh meu pai. Aí o adversário vai se aproveitar da minha desobediência, da tua, e vai bagunçar o negócio. Porque tem situações que estão acontecendo aqui, irmão, dentro dos lares, não é diabo, entenda isso. É Deus. Há um processo, há uma permissão de Deus, porque há um propósito. Ele está permitindo, você precisa entender isso, que é o propósito de Deus. Não é diabo, tá? A gente tem que ter essa maturidade. Segunda ordem, sabei que eu sou Deus. Ué, se eu não conheço esse Deus que eu sirvo, eu não vou conquistar vitória nenhuma. Eu não vou ter experiência nenhuma. Eu não vou ter testemunho para contar. Mas não é, essa vitória não vem de força humana, igual a gente está vendo aí fora. Muitas pessoas, servos de Deus, recorrendo a coisas que não precisa recorrer. Você não precisa, irmão. A gente tem que entender isso. Se a gente for até Deus, Ele vai providenciar. Irmão, você acha que Deus não sabe o que a irmã Hélia está precisando? Eu não estou falando só de dinheiro, não, irmão. Estou falando de tudo. Todas as áreas. É claro que Ele sabe. E como que a glória vai para
Irmão, para a gente fechar nessa manhã, esse desespero todo que a gente está vendo na vida das pessoas, sabe o que o inimigo quer? Causar